Bo- Boa noite. Heads Up on Africa é uma rúbrica que pretende trazer aqui a África positiva, a África do século XXI. É este o nosso propósito. Trazer aquela África que todos nós sonhamos, as Áfricas que orientaram os destinos da independência, a África positiva. Eu sou Danilo Salvaterra e o meu convidado hoje é nada mais, nada menos que o Manuel Araújo, presidente da Câmara Municipal de Quilimane. É com o Manuel Araújo que eu vou ter esta conversa muito curta à volta de Moçambique, à volta da Câmara que ele está a gerir. Vai no terceiro mandato, por 2 partidos. Sinais claros de que o poder local em Moçambique não depende dos partidos políticos, senão dos homens e o exercício das suas funções. É um exemplo para a África. Por isso trago hoje o Manuel Araújo como meu convidado. Quem eu chamo desde já. Muito obrigado, Manuel Araújo, por aceitar esta conversa muito curta, à volta de Moçambique, à volta da África. Como eu referi, o que pretendemos é trazer aquela África positiva, África do século XXI. A África tem os seus desafios e é nesse contexto que eu dirijo já a primeira pergunta. Manuel Araújo, como é exercido o poder local em África? E, sobretudo, para o seu caso, que já vai no terceiro mandato, o povo confiou em si e não nos partidos. Como é que nos traduz esta situação? Boa noite a todos os telespectadores. De facto, dizer que é um prazer estar aqui neste canal partilhando ideias, partilhando opiniões, porque África positiva. Acredito que é assim que se constrói a democracia. Portanto, começar por dizer que o processo da implantação e democratização da sociedade moçambicana ainda está a dar os seus primeiros passos, apesar de já estarmos na segunda década deste processo. E nós, tanto Moçambique como vários países da África, e em particular como vários países de expressão portuguesa, vêm de uma história que começou com os processos de luta de libertação nacional, depois atingimos as nossas independências para a maior parte dos países de expressão portuguesa na década de 70, para ser mais concreto, no ano 1975, altura essa em que quase que todos também tiveram uma característica comum, que foi a proclamação das independências pelos movimentos que lutaram para a libertação do jugo colonial. E, nesse caso, também há uma outra coincidência, digamos assim, que foi o facto de terem sido partidos únicos. Digamos, começou-se por um regime monopartidário e que, ao longo do tempo, e para os casos de Angola e para o caso de Moçambique, houve conflitos armados que depois levaram a uma transição dos regimes monopartidários para regimes pluripartidários. E no caso de Moçambique, isso aconteceu em 1990, com a aprovação de uma nova Constituição da República, que permitia, então, o pluralismo político, ou seja, permitia que fosse possível registarem-se, criarem-se e operarem partidos políticos. E de lá, portanto, houve, depois de 1994, as primeiras eleições multipartidárias, mas nessa altura, no caso moçambicano, ainda não haviam as autarquias locais. Estas foram criadas pela primeira vez
em 1997 pela Lei 2/97. Portanto, foi uma lei que foi aprovada pela Assembleia da República de Moçambique, que permitia, então, um passo à frente, no sentido de abrir o quadro jurídico, o quadro legal, que permitisse a criação, pela primeira vez na história de Moçambique independente, das autarquias locais. Um ano depois, em 1998, é quando, então, pela primeira vez, o povo moçambicano, digo povo moçambicano, vou ter que definir isto, porque não foram, portanto, este processo da autarquização em Moçambique não foi para o país inteiro. Foi decidido que haveria um processo gradual de implantação das autarquias locais. Portanto, no primeiro ano, 1998, apenas 33 autarquias, que compreendiam fundamentalmente as capitais provinciais. Se calhar aqui sublinhar que Moçambique tem 10 províncias, portanto, foram as capitais dessas 10 províncias que, portanto, tiveram a oportunidade de, nesta primeira leva, fazerem parte das autarquias, e mais 2 ou 3 cidades de cada província, prefazendo então 33 autarquias locais. E de lá para cá tem havido um respeito daquilo que está estatuído não só na lei, como na Constituição da República, que é de 5 em 5 anos Moçambique tem tido eleições autárquicas para renovar, portanto, os corpos eleitos. Ora, tem sido um grande desafio, no sentido de que a cultura monopartidária ainda reina na mente de muitos, não só de muitos quadros, como também, portanto, ligados ao próprio processo da autarquização, como no próprio desígnio ou desenho, quer da legislação, quer na própria implementação, pelo que tem sido um processo cheio de desafios, cheio de contradições, porque também a lei, muitas das vezes, aquilo que a lei dá com a mão direita, há sempre alguma estratégia no sentido de retirar esse mesmo poder pela mão esquerda. Mas, contudo, temos a dizer de que tem havido um progresso paulatino no sentido da consolidação da autarquização. A grande vantagem que se tem com o processo da descentralização é o facto de estes órgãos serem os órgãos que se aproximam ao cidadão no intuito de resolver aqueles que são os problemas que eles enfrentam. Então, é por isso que, independentemente do partido que tem representado, que já representou a Renamo e representou a MDM e representou a Renamo, e as 3 vezes ganhou as eleições. De facto, nas 3 vezes ganhei as eleições. Nas primeiras eleições, que foram eleições intercalares, isso foi em 2011, concorri, portanto, fui convidado pelo Movimento Democrático de Moçambique para concorrer, portanto, nesse ano, às eleições em 2011. Ganhei, portanto, com 64% ao candidato do partido Frelimo, porque foram eleições intercalares. Então, a lei, na altura, estatuía que, quando se tratassem de eleições intercalares, o novo vencedor iria, portanto, cumprir apenas com o período restante. E, no meu caso, em 2011, tinha ainda pela frente 2 anos e meio. Depois, em 2013, voltei a concorrer pelo Movimento Democrático de Moçambique e tive uma vitória expressiva, cerca de 75%. E em 2018, aí mudei, portanto, de partido e acabei concorrendo pelo partido Renamo,
onde também teve uma vitória expressiva, o que me dá um mandato, digamos, folgado. Me dá uma legitimidade completa no exercício das funções. Como? O que lhe dá uma legitimidade completa e não estar aqui a depender de partidos nenhuns no fundo. Ou seja, Exatamente. O seu trabalho é reconhecido pela população. Felizmente é reconhecido e, portanto, portanto, os munícipes da cidade de Quelimane deram-nos um mandato que permite que a nossa bancada na Assembleia Municipal possa tomar as decisões necessárias sem ter que depender de nenhuma outra bancada. Portanto, mesmo na ausência da bancada da Frelimo e da bancada agora do MDM, que acabou ficando apenas com um único membro, portanto, de 26 membros que tinha na legislatura anterior, o MDM passou para um único membro, portanto, independentemente da vontade ou até da presença dessas duas bancadas, portanto, é possível que nós, portanto, a Assembleia Municipal ou a nossa governação pode tomar as decisões que achar mais acertadas para responder aos desafios dos munícipes da cidade de Quelimane. E quais são esses principais desafios que têm esses munícipes de Quelimane? Bom, tenho aqui que explicar que Quelimane é a capital política, econômica e administrativa da província da Zambésia, e a província da Zambésia é a segunda província em termos de população, portanto, no contexto nacional, das 10 províncias existentes, a província da Zambésia tem cerca de 5 milhões a 6 milhões de habitantes, portanto, como disse, é a segunda em termos de população, mas também é a segunda em termos, portanto, geográficos. Ora, esta província, antes da independência nacional, portanto, nos períodos 1973, 74, era, digamos, que o celeiro de Moçambique. Produzia cerca entre 30 a 35% do produto interno bruto de Moçambique, fruto da sua extensa terra, que é bastante fértil, de uma oferta de água e, de facto, da existência de recursos humanos abundantes. Ora, havia as grandes companhias que existiam, portanto, da monocultura que existiam nesta província, portanto, que acabaram criando um setor econômico pujante que lhe dava uma posição privilegiada no nosso contexto nacional. Infelizmente, devido depois à adoção, depois da nossa independência nacional, de um sistema monopartidário, como eu já tinha dito, e de economia centralmente planificada, que se seguiu a uma guerra civil, essa infraestrutura econômica, o agronegócio, que era a base da economia da província da Zambésia, esta base econômica acabou sendo destruída. E, infelizmente, hoje a Zambésia encontra-se de joelhos e, como não deixaria de ser, a sua capital, que é Quelimane, portanto, ressente-se dessa situação. Portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, é que existe primeiro o desafio na área da infraestrutura, porque ao longo destes anos todos, a província da Zambésia e o município de Quelimane foram daqueles que menos recursos, quer do Estado, quer do setor privado, receberam. Portanto, há dados estatísticos que provam de que, de facto, apesar de ser a segunda província em termos de população e de ser a segunda província em termos de extensão geográfica, afinal de contas, é aquela que menos recursos tem recebido da estrutura central. E isso levou a uma dilapidação da sua infraestrutura econômica e também acabou levando, digamos que, a uma desmotivação do próprio setor empresarial. Portanto, houve um brain drain, ou seja, uma saída de uma quantidade considerável de quadros da província que acabaram se mudando para a capital do país à procura de melhores condições de vida, portanto, levantando um segundo desafio, que é o desafio da mão de obra qualificada. Ora, se já havia problemas em termos de infraestruturas, e depois, adicionado ao problema da falta de quadros qualificados, podemos ver
que, de facto, esses dois problemas vão levar-nos a um terceiro problema, que é a falta de investimentos. Ora, com a falta de investimentos, quer no setor público, quer no setor privado, isto acabou levando a uma certa letargia no crescimento da economia municipal e não só, também da economia. Portanto, falo disso porque, como disse, Climane é a capital da província da Zambésia. Aquilo que acontece na província afeta o que acontece no município e aquilo também que acontece, os desafios do município acabam sendo os desafios da própria província. Portanto, esses três grandes desafios constituem os nós de estrangulamento do processo de desenvolvimento da nossa urbe. E o que nós temos tentado fazer é, de facto, atrair o investimento, quer nacional, quer externo, ou, portanto, investimento externo, mas também criar ou reabilitar as infraestruturas para que haja um ambiente favorável para o negócio, porque só com um setor privado desenvolvido é que nós poderemos trazer de volta a dinâmica da economia do município. Mas falou-me aqui de algum desinvestimento ou não investimento público ou privado. O que é que poderá estar por detrás disso, sabendo que a província de Zambésia foi o celeiro econômico do país, é a segunda capital mais importante do país? Será pelo facto da sua capital não estar, o poder local da sua capital não estar na mão do maior partido ou do partido da governação? Será isso que terá influenciado também ou não? Bom, só uma pequena correção. A segunda cidade de Moçambique é a cidade da Beira. Climane já foi a quarta, agora deve ser a quinta cidade de Moçambique. Ora, o que tem de facto alguma razão no que diz, mas isso pensamos nós que tem a ver com alguma discriminação política dentro do partido que tem sido implementada pelo partido no poder ao nível nacional e deve ter a ver com algumas questões que surgiram ainda durante o processo da luta armada de libertação nacional. É uma história complexa, mas também tem-se notado ao longo dos anos de que o eleitorado, não só de Climane, o eleitorado da província da Zambésia tem consistentemente votado na oposição. Então, pensamos que tem havido uma política de não investir nas infraestruturas como forma de punir esse comportamento rebelde. Aliás, existe uma tese de doutoramento de um acadêmico moçambicano, o professor Sérgio Xixava, cujo título, portanto, da sua tese de doutoramento é exatamente esse: Zambésia, a província rebelde. Portanto, esta atitude rebelde para com a estrutura ou para com o poder monopartidário instituído pela Frelimo tem sido uma constante, e isso não tem sido do agrado da parte dos líderes desde a independência nacional, o que tem resultado em fracos níveis de investimento, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de investimento para a reabilitação da infraestrutura econômica da província e também do nosso município. É uma questão que vou pôr agora, não tem a ver com a província de Zambésia em si, mas com Moçambique no seu todo. Para quando julga que a oposição pode chegar ao poder em Moçambique? Há alguma possibilidade no futuro, para além do poder local? Bom, se as eleições fossem livres, justas e transparentes, eu penso que a oposição já estaria no poder. Infelizmente, por exemplo, no ano passado, a 15 de outubro, realizaram-se eleições legislativas provinciais. Infelizmente, as Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança, que deveriam garantir a segurança do processo eleitoral, foram
árbitro e jogadores ao mesmo tempo. Portanto, elas invadiram as estações, as assembleias de voto, violentaram as pessoas que iam votar com um objetivo claro, que era de subverter a vontade popular. E é por isso que eu tenho dito de que no dia 11 de outubro do ano passado, nós não tivemos eleições. O que nós tivemos foi um golpe de Estado, porque nós tivemos o Exército, as forças de defesa e segurança a interferir no processo eleitoral. E quando as Forças Armadas interferem no processo eleitoral, não há um outro nome senão chamar a isso, senão de que, de facto, realizou-se e nós assistimos à emergência de um golpe de Estado militar. Mas, no dia em que em Moçambique nós tivermos eleições livres, transparentes, não tenho dúvidas de que a oposição ascenderá ao poder. Mas está-me a dizer que as eleições não foram livres e justas quando a comunidade internacional, os observadores internacionais, inclusive da CPLP, a organização que nós pertencemos, todos nós, afirmam todas estas eleições como justas e livres. Aqui qualquer coisa... Se tiver acesso, e isto está na internet, ao relatório da Commonwealth, que foi publicado há 2 semanas, demonstra claramente de que estas eleições não foram livres e justas. Fala de irregularidades, mas esses são os termos que os observadores usam. Mas eu também posso lhe dar o caso do Malawi, onde os observadores da União Europeia e outros haviam declarado aquelas eleições de livres, justas e transparentes. Mas o povo malauiano não aceitou essas eleições, houve a repetição das eleições e o resultado foi aquele, portanto, que se vê. Portanto, muitas das vezes, os observadores vêm cá, ficam nos hotéis, claro, sabe que Moçambique tem o melhor camarão do mundo, e eles ficam lá mais concentrados a saborear, a degustar desse camarão, e no lugar de estarem no terreno a observar as eleições. E mesmo os poucos que estão lá no terreno vêm-se condicionados pelas diversas agendas. Como sabe, Moçambique, neste momento, descobriu grandes quantidades de gás no norte do país e esses países têm interesses. Portanto, durante o dia, eles defendem a democracia e à noite vão negociar os poços de petróleo. Fica extremamente difícil alguém desempenhar esses 2 papéis. Um papel de dia, de democrata, e à noite o papel empresário, de negócio ou de empresário. Portanto, eu acho que, no que se refere às eleições do ano passado, o povo moçambicano foi traído pela comunidade internacional por conta dos interesses ligados e adstritos ao gás. Há muito interesse, as grandes potências estão interessadas em ter concessões do gás de Moçambique e eles estão preparados a trocar a soberania ou a vender a soberania do povo para responder aos seus interesses paroquiais. Será grave, esperemos que o povo moçambicano não venha permitir. Mas vamos ao norte de Moçambique, Cabo Delgado. Sim. Parece que o que se nota é que houve um retrocesso em Cabo Delgado. A que é que se deve esta situação que nós vemos que hoje Moçambique, que foi um exemplo quase que visto como modelo durante muito tempo no processo de paz, e hoje nós temos uma situação muito confusa em Cabo Delgado. E até ficamos, particularmente eu penso, não será uma estratégia de dividir Moçambique? Dê-me a sua opinião. Bom, portanto, há várias leituras e nos últimos meses tem havido vários debates ao nível internacional. Recentemente, a Chatham House, que é um instituto real de relações internacionais da Inglaterra, promoveu um debate sobre o caso de Moçambique. A Câmara Municipal de Lisboa promoveu um outro debate onde participou um moçambicano, João Oana, o coronel João Oana,
que foi comandante da Força Aérea de Moçambique, que trabalhou para as Nações Unidas, foi representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, etc, etc. Portanto, esse é o tema quente hoje em Moçambique. O que é que se passa em Cabo Delgado? A leitura que eu faço é que o conflito em Cabo Delgado tem causas internas, portanto, houve um desgoverno, não houve uma distribuição da pouca riqueza que existe, por um lado, e por outro lado, há interesses internacionais que estarão interessadas em desestabilizar aquela zona por conta da descoberta das grandes quantidades de gás. As quantidades de gás que foram descobertas em Moçambique, portanto, põem Moçambique em quarto ou quinto lugar em termos de reservas mundiais de gás. Ora, isso coloca Moçambique numa posição geoestratégica de renome e que pode afetar ou ir em contradição com alguns interesses geoestratégicos que existam das grandes potências. Ora, isso aliado ao descontentamento interno devido à marginalização de certas regiões do país, de certas tribos do país, portanto, acaba criando um ambiente favorável para a eclosão deste tipo de conflitos. E eu penso que é isso que está a acontecer em Cabo Delgado, uma província extremamente rica, por um lado, portanto, com muita riqueza natural, mas com extrema pobreza. Ora, quando nós colocamos no mesmo tabuleiro extrema pobreza e extrema riqueza, normalmente acaba criando este tipo de situações que dão aso à emergência de conflitos desta natureza. Continuando ainda no Cabo Delgado, como disse e bem, a pobreza a que a população estará submetida pode estar na origem daquele conflito. Mas o que se nota hoje e o que se fala é que, para além do conflito normal entre os moçambicanos, vê-se que, ou fala-se de que existe o próprio terrorismo internacional estará a tomar o controle daquela região. Sim, de facto, existe, portanto, a estratégia usada para levar a cabo este conflito, que eu diria até que está a desestabilizar o norte do país, especificamente a província do Cabo Delgado, tem um condão religioso. Portanto, as forças que têm estado a combater o exército moçambicano, a atacar instituições públicas, têm um cariz islâmico. Portanto, eles até quando tomam, e isso aconteceu há 2 meses atrás, quando atacaram 3 sedes distritais, e nessa altura eles, portanto, hastearam a bandeira que, portanto, do jihadismo, podemos assim chamar, mostrando ou tentando provar ou convidar a vinda ou a ligação com movimentos extremistas no chamado califado da região central e oriental de África. Portanto, eles têm deixado alguns indícios de que o seu objetivo é instaurar a lei islâmica, o chamado Sharia, e também têm dito que estão a combater os infiéis, portanto, todo aquele que não é fiel ou que não segue a religião islâmica é visto como inimigo a abater, e todas as instituições, sejam escolas, sejam centros de saúde, sejam edifícios da própria administração, sejam bancos privados, tanto todos esses têm sido vistos como alvos a abater nessa luta pela instauração do Sharia, que é a lei islâmica. Por essa razão, portanto, existe esse condão e muitos observadores, portanto, têm catalogado este conflito como terrorismo ou como parte da grande jihad, que é a luta ou que é caracterizada como o terrorismo internacional. Mas para além dessa bandeira, portanto, o terrorismo jamais vingará num local onde não haja conflitos. Portanto, o que eles fazem é aproveitarem-se do descontentamento interno, das divisões internas,
para, portanto, poderem lançar ou mostrar de que aquilo que eles defendem poderá resolver as contradições que existem no terreno. A questão entre da os pobreza moçambicanos. absoluta, a questão do desemprego da maioria dos jovens, portanto, é colocada também como um dos fatores mobilizadores, portanto, de uma grande quantidade de jovens que se juntam a estas forças na expectativa de algum ganho, na expectativa de algum emprego. Há um mês atrás, foram encontrados na província de Nampula cerca de 300 jovens que saíam da província de Nampula, que é a província mais populosa de Moçambique, em direção a Cabo Delgado, portanto, fruto de promessas que lhes eram feitas pelos jihadistas. Portanto, a questão do emprego, a questão da pobreza é um fator que atrai as jovens e outras camadas para que se juntem portanto, a estas forças que têm, penso eu, outras agendas que não são as agendas que são conhecidas. Estamos quase a chegar no fim desta nossa intervenção. Duas perguntas muito rapidamente. Falou aqui das riquezas descobertas em Moçambique. Não tem receio que estas riquezas possam ir para a mão de grupos organizados, de alguns líderes políticos, e, sobretudo, não vê toda esta situação que gira à volta de Cabo Delgado como o próprio desentendimento entre as diferentes forças militares, até porque Moçambique tem vários líderes militares que deambulam pelo poder. Não poderá ter aqui, também haver aqui uma luta entre esses poderes? Mas a central da questão, estas riquezas todas, não correm o risco de ir para mãos de grupos e pessoas? Bom, estas riquezas já estão nas mãos de grupos de pessoas. Quer dizer, mesmo dentro do próprio partido no poder, que é o Partido Frelimo, há vários grupos e há vários interesses. Há um aparente, digamos, conflito entre as forças policiais e as forças, portanto, militares, pelo controle da estratégia do combate aos terroristas, mas também existem grandes negócios, uma vez que o governo moçambicano optou por recrutar grupos de mercenários. Primeiro foram mercenários russos e depois mercenários sul-africanos, portanto, que estão a ajudar o exército, aliás, a polícia moçambicana nesse combate, mas nesse processo há contratos que são assinados para o pagamento dessas forças mercenárias e há grupos que se beneficiam desse processo. Mas também, para além da área afetada pelo gás, nós temos outras regiões como Montepuez, onde existem grandes riquezas minerais, como rubis. Ora, estes rubis, há um garimpo quase que descontrolado nessa área e é uma parte desses minerais que são, portanto, explorados por garimpeiros, que também acaba beneficiando a esses grupos insurretos. Portanto, há várias forças, há vários grupos na região, portanto, que estão a lutar e a degladiar-se para o controlo da riqueza. E dada a fraqueza institucional do próprio Estado, que, aliás, um antigo embaixador norte-americano em Moçambique publicou um artigo há 2, 3 meses atrás, onde chamava de Moçambique de um Estado falhado. Ora, o Estado é extremamente fraco, não consegue controlar as suas fronteiras, não controla as riquezas que existem, quer no subsolo, quer no próprio solo, então acaba criando um espaço de exploração dessas riquezas para certos grupos com interesses confessos ou não confessos. E essa luta pelo controle dos recursos e das riquezas também existe dentro do próprio partido no poder, o que enfraquece ainda mais a estratégia que as forças de defesa e segurança têm estado a tomar para a reposição da normalidade e da paz em Moçambique. Última abordagem que vou fazer é Manuel Araújo. Que conselho
daria ao presidente de Moçambique neste momento em que Moçambique atravessa esta situação complicada? Que conselho daria a ele? Bom, primeiro dizer que houve um erro de estratégia, porque quando este conflito iniciou, várias forças vivas da sociedade denunciaram e o governo fez vista grossa. Agora é um pouco tarde e o governo está de mãos atadas, porque não tem nem forças armadas equipadas, formadas e treinadas para o tipo de desafio que existem em Cabo Delgado. O conselho que eu daria era que, dada a natureza do conflito que nós temos em Cabo Delgado, não deveriam ser as forças policiais a dirigir esses combates. Não é uma questão de crime comum. Portanto, este é um campo de batalha, de guerra, tanto mais que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança de Moçambique, reunido há 2 ou 3 meses atrás, portanto, afirmou que o conflito em Cabo Delgado tinha uma natureza externa. Ora, quando se trata de um ataque à soberania nacional, quem deve estar na frente desse combate são as forças de defesa e segurança, na vertente militar e não na vertente policial. Portanto, se tivesse que dizer algo ao presidente da República, era que deve imediatamente retirar as forças policiais, deixar as forças policiais concentrarem-se no combate ao crime e deixar a tarefa de combater o terrorismo às forças militares, às forças de defesa e segurança na vertente militar. A segunda, se calhar o segundo conselho seria que não se ganhará esta guerra apenas com a força militar. É preciso ganhar os corações e as almas da população, em especial da juventude, o que significa implementar políticas inclusivas, políticas que promovam o emprego, porque os jovens ouvem de que estão a ser investidos em Moçambique milhares e milhões de dólares, mas ele vai à cama com fome. Portanto, não há força militar que ganhe este tipo de combate. É preciso que os jovens tenham emprego, é preciso que sejam implementadas políticas inclusivas que congreguem aqueles moçambicanos, não só os que vivem naquelas zonas onde existe a riqueza, mas deve haver uma maior equidade na distribuição do bem comum. Das riquezas moçambicanas. Exatamente. Manuel Araújo, muito obrigado pela excelente contribuição que nos trouxe. Faço voto que, de facto, que o presidente de Moçambique o ouça, olhe para Moçambique e que, de forma a que os pensamentos de Eduardo Mondlane, seguido pelo eterno Samora Machel, o homem do povo, que esses seus sentimentos, de facto, venham a ser realidade na sociedade moçambicana. Para o bem dos moçambicanos, para o bem da África e para o bem da nós, da comunidade falante do português. São alguns dos desafios trazidos aqui, sobretudo o desafio da educação. Moçambique precisa vencer o desafio da educação, o desafio da formação, o desafio do emprego. Porque saúde também. E a saúde. Porque se não ganhar esses desafios, poderá o país claudicar-se. E claudicar-se será o retorno à guerra. O retorno à guerra ou a uma possível somalização de Moçambique. E não é o que os moçambicanos desejam. Os moçambicanos querem. Os moçambicanos... Este povo já sofreu demasiado. Moçambique já teve 10 anos de luta armada para a libertação, para a independência nacional. Depois tivemos mais 16 anos, portanto, da luta pela democracia. 16 mais 10 são 25 anos de guerra, quase que consecutivos. E depois ainda tivemos 2 guerras, 2 conflitos armados na zona centro do país. Portanto, faz mais ou menos cerca de 30 anos consecutivos de guerra, ou quase consecutivos de guerra. E isso não abona
a qualquer país, isso não ajuda em qualquer processo de governação, isso deixou uma carga extremamente pesada nos ombros dos moçambicanos. Eu penso que deveríamos resolver todos esses desafios e caminharmos abraçados como irmãos para a reconstrução do tecido econômico, social e político de Moçambique. Obrigado, Manuel Araújo. Moçambique precisa de paz. Os moçambicanos precisam de paz. A África precisa de paz, precisa da unidade, precisa da solidariedade de todos. Com isto, acabo esta rúbrica para hoje. Para a próxima semana teremos um outro convidado. Mas antes de acabar, gostava de saudar aos cabo-verdianos que hoje celebraram o seu 45º aniversário de uma forma orgulhosa, porque Cabo Verde é um dos orgulhos para nós, falantes do português. Moçambique celebrou o seu recentemente. No dia 25 de junho. 25 de junho celebrou Moçambique. Santo Tomé e Príncipe será para a semana. Então, Hoje também... Fico à espera do seu convite. Está convidado. Da Independência de São Tomé. Sim, senhora. Está convidado. Hoje também celebrou Argélia. Assinalou a sua independência de uma forma inédita. A forma que encontraram foi enterrar o crânio dos seus heróis que foram levados pelos franceses e que numa cerimónia de reconciliação foram devolvidos esses crânios e os familiares finalmente puderam enterrar. É triste esta parte da história, mas assim se fez história. E a Argélia, nós não podemos esquecer que a Argélia foi o embrião das revoluções em África. Um bem-aja a todos. Até a próxima semana. Aqui vos espero, esta mesma hora, às 21h30 de Portugal, às 22h30 de Moçambique, às 20h30 de Santo Tomé e Príncipe, às 20h30 da Guiné-Bissau. Heads Up on Africa. É uma rúbrica que tem como objetivo principal a divulgação da África, os problemas da África, os desafios da África e a África do século XXI. Um bem-aja.